Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema autoridade espiritual. Nós estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico e queremos hoje lembrar daquelas coisas que falamos nas últimas aulas, a começar do capítulo 18 do livrinho Autoridade Espiritual, de Watchman Nee, a motivação íntima da autoridade delegada. A autoridade está relacionada diretamente à autoridade que recebemos de Deus, que exercemos na presença de Deus. A autoridade, então, da parte de Deus, depende, em grande parte, da motivação íntima. Ou seja, para que você quer usar a autoridade? Você quer ter autoridade com que objetivo? Então é citado Marcos 10, de 35 a 45, quando Tiago e João pedem a Jesus para se assentarem um à direita, outro à esquerda dele no trono. Por que eles queriam aquilo? Eles queriam ter autoridade, posição. Jesus respondeu que não é para quem pede, não é pedindo, é para quem está reservado. Não é uma questão de mérito. E Jesus, logo a seguir, falou: vocês podem beber o cálice que eu bebo? O cálice é de sacrifício, é de submissão, é de obediência. Este é o caminho. Então não é para aquele que quer, que pede, é para aquele que bebe o cálice. A unção, o poder, os dons são para aqueles que pedem. Mas a autoridade de poder usá-los é para aqueles que desenvolvem, para aqueles que bebem o cálice, para aqueles que se aperfeiçoam numa vida de submissão e obediência. Jesus então aproveitou aquele ensejo para ensinar sobre a autoridade, quando os discípulos estavam reunidos. Jesus não perdeu tempo, aproveitou aquela questão de motivação para ensinar algumas verdades que eles precisavam aprender. Eles, os discípulos, e nós também. Eles precisavam aprender, nós também precisamos aprender alguns princípios que regem a autoridade. Então disse Jesus que na política, sobre os gentios, as pessoas querem satisfazer o seu eu, mandar, impor, estar em posição. Mas no reino de Deus, não. Aquele que se faz menor, aquele que se humilha, este é que será exaltado. Então existe uma grande diferença. Os homens buscam exercer a autoridade. Na igreja, não é querendo ser autoridade, é se exercitando na humilhação, na submissão, na obediência, e então, só então, vai desenvolvendo as suas qualificações para exercer a autoridade. É nas pequenas coisas que se qualifica para as grandes, para receber a autoridade da parte de Deus. Vamos aprender isto. Existe uma sequência. Primeiro, a vida ressurreta. Você precisa ter vida. Em segundo lugar, o dom sobrenatural do ministério. Receber de Deus um ministério. Em terceiro lugar, viver uma vida de serviço aos irmãos. Ser verdadeiramente servo dos irmãos. Isto sim. E em quarto lugar, só então, a autoridade. A autoridade vem em consequência de uma vida reconhecida. Então, ai daqueles que querem se apossar da autoridade com suas próprias mãos. Nós devemos temer a autoridade, como nós tememos o fogo do inferno. Representar a Deus é coisa seríssima. O caminho para nós é um caminho de obediência, não de busca de poder e de autoridade. Os homens gentios sim procuram a autoridade, o poder, mas nós devemos trilhar o caminho da obediência. Este é, portanto, o caminho para se adquirir autoridade. Tendo vida e recebendo a graça de Deus, vamos viver uma vida de serviço aos demais, o que nos qualificará da parte de Deus para receber e ter autoridade. Então entramos no capítulo 19, e quem é autoridade delegada deve santificar-se. Este é o ponto ali tratado. Dizendo Jesus em João 17, versículo 19, a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Aquele que é autoridade delegada deve se santificar, se separar,
se preparar para ter autoridade, para desenvolver autoridade, para ser autoridade. Deus não concede autoridade a crianças, a pessoas despreparadas. O homem tem que fazer morrer o seu eu, ser quebrantado, se submeter, viver uma vida de obediência e se santificar, se separar, estar preparado para exercer aquela autoridade. Nós devemos aprender na santificação a nos privar de muitas coisas que são lícitas, mas nós devemos separar-nos delas para galgarmos a posição de autoridade. Veja o exemplo dos pardais e das águias. As águias são as aves que voam mais alto, mais perto de Deus. E os pardais só aqui embaixo, no nível do chão. Os pardais nunca chegarão a ser águias. As águias estão lá em cima. Nós devemos estar perto de Deus, nos santificando para poder exercer autoridade no nome do Senhor. O exercício da autoridade se baseia no grau de santificação. No grau de santificação. Ninguém pode representar a Deus se mantiver uma comunicação muito liberal e frouxa com as pessoas. É preciso aprender a se isolar, a ser solitário, a se separar dos outros e dos demais para representar a Deus. Este é o preço da autoridade, a separação. Preço que se paga para exercer a autoridade é a separação e a santificação. Então chegamos ao capítulo 20, quando se diz que as condições para os que exercem a autoridade, existem algumas condições. A autoridade na família, no trabalho, na nação, no governo mundano, na igreja. Isto exige um certo equilíbrio entre direitos e deveres. Existem certas condições que precisam ser atendidas. Os pais têm que atender. Isto está lá na Bíblia, citado pelo apóstolo Paulo em vários lugares, por exemplo, em Efésios, em certas partes de Timóteo, quando nós encontramos a orientação de um pai, o apóstolo Paulo, para seus filhos. O pai, se quiser merecer a autoridade que ele exerce, deve se santificar e deve atender a certos requisitos. Por exemplo, não irar os filhos, ser sério. Um pai não pode merecer o respeito de seus filhos se ele é falho, se ele não é sério, se ele desce da sua posição de autoridade. No trabalho, a mesma coisa. A submissão ao patrão, ao Senhor, deve ser uma característica da vida do servo de Deus. Na nação também, os governantes exercem autoridade em nome do Senhor e nós devemos nos submeter a eles. E aqueles que chegam a ocupar posição de autoridade devem saber que têm obrigações, compromisso com a justiça, com a verdade, com a honestidade. Estes homens que estão em posição de autoridade não podem fazer o que eles querem, a seu bel prazer. Eles têm que saber que têm obrigação, compromisso, responsabilidade perante Deus. Compreendeu? Nós, continuando, vemos que há certas responsabilidades das autoridades na igreja. Muitos desejam ser diáconos, presbíteros, pastores, missionários, obreiros, porque acham que é uma posição muito importante aparecer sempre em posição de destaque na igreja, ocupar postos, ter autoridade, a igreja toda estar assentada para ouvi-los falar. Isto é uma posição muito importante, mas isto é perante homens, porque quem sente o peso da responsabilidade sobre os seus ombros sabe que não é bem assim. Sabe que não é aquilo não. É preciso que tenha maturidade e cumpra seus compromissos, suas obrigações, sendo servo dos irmãos. O ministro, o obreiro, é um servo dos demais. Ele deve estar preparado, maduro, equilibrado emocionalmente. Deve ser um homem maduro espiritualmente para poder exercer aquela autoridade. Isto ele deve saber. Ele deve ser um servo dos demais. Deve estar continuamente em atitude de serviço aos demais. Esta é a condição que significa muita coisa para exercer a autoridade. Certos pré-requisitos que devem ser satisfeitos por quem está em posição de autoridade. E nós, então, mostramos como a pessoa faz para chegar a ser autoridade. Nós encontramos uma grande diferença
no mundo, entre as várias e distintas maneiras de exercer o poder, as várias organizações, os tipos de organização, tudo isto influi na maneira como a pessoa deve agir para chegar a adquirir a autoridade. Eu tenho falado de certa maneira sobre isso e preciso falar ainda mais na maneira política de agir. A política é a arte de lutar pelo poder. As pessoas no mundo que estão na política, seja política no sindicato, seja política na igreja, ela pertence a uma facção, a um partido, a um grupo da igreja, eles querem o poder. Ou a pessoa luta num partido político, se candidatando ou ajudando alguém que se candidatou a algum cargo no governo, seja no trabalho, seja nas associações de bairro, associação disto e daquilo, clube, seja na igreja, seja na escola, onde a pessoa está em sociedade, aqueles que querem exercer o poder, agem politicamente, fazem acordos com uns e com outros para galgar uma posição de destaque, onde eles passam a ter prerrogativas de decidir, de mandar. Estes homens estão agindo politicamente, mas perante Deus, a maneira correta de agir não é a maneira política, é a maneira de servo. Ser servo, um bom e fiel servo, para poder ser uma autoridade constituída por Deus. A observação da Bíblia, feita pelo apóstolo Paulo ao seu filho Timóteo, é a seguinte: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Uma pessoa só passa a ser autoridade quando recebe o reconhecimento, a imposição de mãos do presbitério, que está representando Deus, mas também está representando o corpo, a igreja. Você precisa saber que a autoridade não se obtém da noite para o dia. É um processo em que a sua qualificação, o seu preparo há de aparecer. E depois, só então depois virá o reconhecimento, que pode durar até muito tempo. Pode levar muito tempo até que você seja reconhecido na autoridade que Deus lhe conceder. Mas isto é necessário que seja assim. Até chegar àquela posição, muita água vai passar debaixo da ponte, como se diz por aí, porque é um processo, mas ninguém precisa ter pressa neste processo. O galardão não vem pela autoridade que a pessoa exercer, mas pelo grau de perfeição, de fidelidade com que desempenhar a sua vida espiritual em obediência e submissão ao Senhor. Que Deus possa continuar a falar a você de uma maneira muito especial e aplicar ao seu coração essas palavras.